do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12, o nosso tema é a sutileza da espiritualidade holística. Não é uma palavra comum que nós não usamos com muito assim no nosso dia a dia, porém é uma palavra que existe muito, que faz muito sentido no Oriente, né? No Oriente faz muito sentido. Por quê? Porque das suas religiões essas que fazem muito uso desse tipo de teor filosófico. Porque isso aqui abrange uma questão filosófica, praticamente anda na mesma linha do relativismo. Nada é absoluto, cada um tem o seu ponto, cada um tem a sua espiritualidade, porque aqui vai falar muito da espiritualidade. Então, esse tipo de questão aqui não é uma questão absoluta, e sim que tudo, cada um tem a sua espiritualidade, podemos conviver, cada um com a sua espiritualidade. Isso, claro, meus irmãos, é uma questão esotérica, né? Porque o católico, né, o católico, às vezes ele vai para a igreja católica, mas também vai no espiritismo, também vai na cartomante, também vê o seu signo. E tem muitos evangélicos que estão também fazendo esse sincretismo, com simpatias, né, usando essa questão de simpatia. E aí é o que cai a questão da holística. Então aqui no nosso texto áureo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta a gente querendo arrumar subterfúgios para se achegar a Deus. Porque quem nos conduz a Deus é Jesus. É Jesus que nos conduz a Deus. Não é a gente ficar achando, colocando métodos e métodos que fogem da sua palavra. Se Jesus é a palavra, ele nos conduz através da sua própria palavra. Jesus não vai usar meios para nos conduzir a Deus, porque ele nos conduz através da sua palavra. E aqui na verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Como nós vemos hoje, muita meninice dentro da igreja, muita simpatia, muita coisa, muitos métodos que se colocam, né? Plante um grão de arroz, é a rosa ungida, é a vassoura, isso tudo, meus irmãos, cai exatamente na questão da holística, que é o quê? Que é simpatia, que é uma espiritualidade que não tem nada a ver com a Bíblia. Por que você acha que não é espiritual? Claro que é. É claro que é espiritual. Como antigamente, o copo d'água em cima da televisão. Hoje, claro, não tem nem como colocar um copo d'água em cima da televisão, mas se desse, as pessoas ainda continuariam colocando. Porque as pessoas às vezes não querem sair da sua ignorância, querem continuar sendo ignorante. Então as pessoas colocariam. Mas nós vemos aqui que essa espiritualidade tem ganhado muitos adeptos. Nós vemos alguns movimentos dentro da igreja, como esses pregadores, principalmente quando vem de fora aí, que é nossa, é o pastor fulano de tal, que vem fazer movimentos dentro da igreja, faz as pessoas se comportarem como bichos, dizendo que é uma unção diferente. Irmãos, não tem nada a ver com a Bíblia. Fiquem com a Bíblia. A unção de sentir a presença de Deus, de uma certa forma você mexer os braços, mexer as pernas, falar em outras línguas, o seu semblante ficar diferente, é uma coisa. Agora, imitar bicho, fazer coisas extremamente extravagantes e exóticas, não tem nada a ver com a Bíblia. É exatamente isso que nós vamos falar hoje. Então, aqui na leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 4, do versículo 4 ao 6, mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é ao Pai a não ser por mim. Quem trilha o caminho de Jesus, consequentemente, não é enganado por esse tipo de movimento estranho, espúrio, apócrifo, não é enganado. Porque a pessoa está seguindo a Cristo, a pessoa está seguindo o caminho de Cristo, que é a verdade, que é a vida, porque o caminho de Cristo é esse, a pessoa não é enganada. Mas aqueles que não têm interesse, aqueles que estão ali como um passatempo, eles são enganados muito fácil, meus irmãos. Então qualquer movimento que a pessoa faz, a pessoa adere como regra de vida, como regra para a sua existência. E aqui no tópico 1, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, por isso disse ele, o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o relacionamento com Deus faz com que nós venhamos ter ordem e decência em trilhar este caminho. Então, perceba aqui que quando a busca do sagrado, que é o nosso título dessa parte 1 aqui, é a busca do sagrado,
É a busca não profanar o sagrado, mas sim continuar buscando o sagrado como sagrado, não como profano. Porque muitos têm pegado o sagrado e profanado o sagrado. Claro, o sagrado ninguém profana, que é de Deus, mas na sua própria vida, muitas pessoas têm feito isso. E aqui na parte 2, Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste, né? Ou seja, incontestável. A pessoa, o ser humano, né? A pessoa em si, ela deseja um criador, ela deseja adorar alguém. E muitos adoram muitas coisas, né? Se a gente pegar algumas religiões, adoram-se vacas, adoram-se macacos, até mesmo no Egito Antigo, praticamente todos os animais ali, a maioria deles eram adorados. E até o faraó falou assim, mas eu adoro o cachorro, adoro isso, adoro Anubis, né? Que é o cachorro, adoro esse, adoro aquele. Por que eu também não posso ser adorado? Então perceba aqui que o homem tem essa necessidade de tanto buscar adorar uma certa divindade, como também busca ser adorado. Então aqui é muito importante que é na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas, ou seja, a cultura... Hoje não, hoje é esse negócio de ateísmo aí, que é uma furada terrível, né? Porque isso é o ateu, o famoso ateu, graças a Deus, né? Porém, nós vemos aqui que pelo fato de o ser humano ter essa necessidade, tem muitos que adoram qualquer coisa. Tem muitos que adoram, porque não é só a questão, meus irmãos, de se dobrar diante de uma imagem. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, automaticamente a gente está adorando aquilo. Então perceba que hoje as pessoas estão confundindo a adoração a Cristo e a adoração a Deus, estão adorando o cantor, estão adorando o pregador, estão adorando pessoas no meio evangélico e esquecendo de adorar a Deus. Isso também, claro, se torna uma doutrina. Para muitos, o quê? A doutrina da adoração, do culto à personalidade. E tem muitos que têm adotado isso, o culto à personalidade. Isso tem prejudicado muito. E aí nós vemos esta palavra se encaixa muito bem. No tópico 2, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar sua espiritualidade. O ser humano, né? O ser humano em si, ele quer adorar, ele quer fazer parte de uma religião onde o seu pecado precisa ser aceito. Entende? Quando a pessoa... Por que muitos às vezes deixam Jesus, não quer saber de Jesus? Porque ela quer que o seu pecado seja aceito. Então, como o seu pecado não é aceito, porque a palavra de Deus confronta, a pessoa deixa. Porque, meus irmãos, pagar uma promessa de subir uma escadaria de joelhos é fácil. Ali, aquele momento, você subiu a escada, acabou, pronto, a vida continua. Agora, entregar a vida para Jesus é diferente, aí é outra coisa. Aí, todo dia, nós vamos ter que melhorar e confrontar a nós mesmos. Todo dia, nós vamos ter que matar o velho homem para poder o novo homem cada dia mais crescer em nossa vida. Então, perceba que o paganismo antigamente era isso. A pessoa ia lá, levava um sacrifício, dava muito dinheiro naquele sacrifício, para quê? Para poder atestar o seu pecado, para poder atestar a sua condição de vida. Aí é muito fácil, irmãos, é fácil. Mas essas divindades, elas não salvam. Ela apenas, supostamente, atesta o pecado que a pessoa não quer se arrepender. Então, aqui na parte 2, o misticismo oriental. Nas duas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística, ou seja, abrange toda essa questão do budismo, que alguns dizem que não é uma religião, é uma filosofia de vida. Mas eu vi a monja, né, que é muito famosa, ela dizendo que sim, é uma religião e é uma filosofia de vida. E muitos dizem até que a maçonaria não é uma religião. Mas peraí, mas tem um Deus que precisa ser adorado. Mas tem uma doutrina que precisa ser seguida. Como que não é uma religião? Claro que é uma religião. Então, meus irmãos, esse misticismo oriental, também juntando com aquilo que nós temos no Ocidente, acaba o quê? Fazendo um sincretismo religioso, onde as pessoas pegam aquilo que é do budismo, pegam aquilo que é do hinduísmo, pega aquilo que é do xainismo, pega aquilo que é do Alcorão, de Maomé. Para quê? Para poder fazer um sincretismo religioso com a palavra de Deus, com aquilo que é sacro, com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Mas nós vemos o quê? Que esses misticismos todos aí, muitos crentes estão aderindo. Acupuntura, irmão, isso é uma prática
oriental, isso é uma prática espiritual, mas muitos crentes acabam, mas é que resolveu as minhas dores. Isso é uma coisa milenar, mas é uma coisa que se faz através de uma espiritualidade. As pessoas não entendem isso, mas é através de uma espiritualidade. Então perceba, aqui para o tópico 3, o fundamento e espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal, né? Ou seja, aquela conversa de que tudo é Deus, Deus está em tudo. Tudo é Deus, Deus está em tudo, Deus é a cadeira, Deus é as árvores, Deus é a natureza em si, tudo é Deus, tudo é Deus. Ou seja, transforma Deus, transforma o Criador em criatura. E é isso exatamente que muitos fazem. Transforma o Criador em criatura, coloca o homem no mesmo nível de Deus. O homem não está e nunca vai estar no mesmo nível de Deus, irmãos. Mesmo com o corpo glorificado. Deus é Deus na sua excelência e magnitude, e ele é Deus, ele é Deus. Agora, o que faz hoje, né? Até que está falando aqui, ó. Ainda para os adeptos dessas crenças, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, né? Então é a mesma coisa. Se você pegar a cultura indiana, se pegar a cultura grega e se pegar a cultura romana, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. Até mesmo alguns dizem que a cultura romana, né, que tudo aquilo que era falado sobre Apolo não, né, a cultura grega que era falado sobre Apolo, e depois os romanos vieram e mudaram os nomes, aquilo era como se fosse a novela da época, onde chegava ali aquele homem do palco, contava aquela história, fazia com que a pessoa se inteirasse naquela história, e aí aquilo virou o quê? Uma doutrina. Aquilo virou um Deus, porque as pessoas ouviam tanto, acreditavam tanto, que começou a acreditar no personagem. É como muitos acreditam na novela, né? Vai o artista lá, que eu não acredito em novela, abomino novela, mas uma suposição, apoia o artista lá, ele é um malvado na novela, e as pessoas incorporam aquele artista naquele personagem, e a pessoa começa a acreditar que o artista é o personagem. Então perceba aqui que é a mesma coisa, e as pessoas confundem isso. Então hoje, o que nós vemos são pessoas analfabetas de Bíblia, que não lê Bíblia e fica acreditando em qualquer bobagem. Acaba querendo fazer um conglomerado de religiões orientais. Eu vou para a igreja, mas eu também gosto de meditação. Vai orar, irmão. Vai buscar Deus, que é muito melhor. Eu sou crente, mas eu tenho lá a planta na minha casa, comigo que ninguém pode. A espada de São Jorge. Eu creio em Deus, mas eu também faço minha fezinha lá na loteria. Então você não crê em Deus coisa nenhuma. Você apenas é um holístico. Você apenas está fazendo uma coisa que para você nada é concreto, nada é definido. Tudo está aberto. Não, meus irmãos, a Bíblia, tudo está fechado. Está fechado no sentido da doutrina bíblica, a doutrina que é o certo seguir e viver. É a palavra de Deus. Então aqui na parte 2, não há verdade factual, ou seja, nada é verdade, tudo é fictício. Talvez esse mundo que você está vivendo não seja real, né? Não seja real, é tudo isso aí. Não, meus irmãos, realmente, isso é passageiro, mas existe. O mundo que nós vivemos é um mundo passageiro, mas existe. O mundo que nós vivemos é muito menor que o mundo espiritual, mas existe esse mundo e existe o mundo espiritual. Então veja que querem trazer hoje, muitas pessoas vivem até no multiverso, né? Nós falamos da lição da internet, na lição de número 11, muitos querem viver no multiverso, muitos querem viver alheio, dizem que até está bem caro para poder comprar certas terras no multiverso, mas as pessoas querem viver alheio da sua realidade, e aí acaba entrando por caminhos, acaba entrando por becos, ao qual quando ela entra por labirintos e não consegue mais sair. E aqui na parte 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Então, o holístico, né, ele tira, porque se nada é concreto, o pecado do homem também não é concreto. O pecado do homem é um fato. O pecado do homem é uma situação que não é concreta. Mas sim, meus irmãos, o pecado do homem ele é concreto, é real. O pecado, quando o homem peca, ele peca com realidade, com senso de realidade. Ele sabe que está pecando. Então o holístico ele quer tirar isso, porque nada é concreto, e como se nada fizesse sentido também.
Então muitos crentes estão indo por este caminho. Tem muito crente que é ateu, irmão. Muito crente, tem muito teólogo que é ateu. Você vai dizer que é absurdo, mas é verdade, tem muito teólogo que é ateu. E acaba aí compactuando com esse tipo de crença. Mas aqui na parte 2, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Então eles falam que nessa questão de espiritualidade, não é que eles adoram Buda, não, reverencia Siddhartha Gautama pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele é, pela nova filosofia que ele deu para a vida das pessoas. Nós não adoramos o Buda, mas tanta estátua, mas tanta coisa, tanta gente passa fome para poder levantar uma estátua para o Buda e não é adorado, é um absurdo, né, irmãos? É um absurdo. Mas tem muito crente que acredita nisso. Como não lê Bíblia, acredita nessas bobagens. E aí tem muito crente que faz culto à personalidade, como está acontecendo hoje dentro da igreja. Mas o único culto que nós temos que fazer é pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém? E agora, meus irmãos, a nossa conclusão. Vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. E só mais uma coisa que eu queria deixar. Crente não vê horóscopo. Você vai ver a Bíblia lá online, você vê lá que tem o tarô, tem o horóscopo lá. Crente não vê horóscopo. Crente não se baseia sua vida no horóscopo. Amém? Que você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.